Olá, pessoal, sejam bem-vindos, né? Deixa eu já compartilhar nossa telinha. Sejam bem-vindos, né? A mais uma aula, na verdade, a última aqui, né? De gestão dessa disciplina, né? De gestão da manutenção, tá? É, Nas aulas anteriores, né? Assim, eu até falei que esse aqui foi a quantidade de aulas perfeitas para a gente analisar aqui, né, as duas atividades mais o fórum, né? Então, na primeira aula fizemos a análise aqui do fórum. Inclusive, antes de iniciar a gravação aqui, eu estava fazendo algumas correções, né? O pessoal já começou a enviar. Inclusive, eu já dei dicas ali lá no fórum de discussão, né? Tá? Vejam lá a dica que eu deixei postada aí, tá? Na aula 2 nós falamos da atividade um, né, dos perfis. Lembra que eu disse que essa digestão, ela é uma matéria rápida, né? E vamos dizer assim, a aula é relativamente simples, mas a tarefa que é um pouco complexa, né? Que requer os conhecimentos que vocês adquiriram aí por exemplo, lá em segurança e eletricidade, né, para vocês verificarem os cursos, né, eu dei até uma dica aí no feedback aí para cada um, os que já entregaram aí, né, uma dica, o da atividade um, se eu não me engano, ainda ninguém fez a atividade 2, né, então hoje a gente vai fazer essa análise aqui, tá? Deixa eu já colocar lá no nosso SAP aqui. Eu não coloquei aula especial, né? Como eu vi que ia dar tempo, né? 3 aulas são o suficiente aí para a gente falar das duas atividades e do fórum. Por isso que eu não coloquei aquela aula especial, né? Mas se tem vezes aí, dependendo do dia da semana, às vezes tem feriado, às vezes eu já tive turma aí que esse curso só teve uma aula, né? Então eu tive que colocar aulas extras, né? Colocar uma aula maior, né? Tive que gravar no outro horário, porque 1 hora não dava para gente, né, ter uma aula aí, no mínimo inteligível aí para o curso. Beleza. Vamos lá. Vamos lá na nossa. Ó, eu estou em outra sala aqui. Ah, agora sim. É, Na última aula, ó, foi que a gente baixou o das atividades, né? Que aí tem o escopo do contrato, né? A lista de funcionários e a folha que efetivamente a gente faz a planejamento da equipe. Aí, se não me falha a memória, eu até fiz uma análise aqui colocando alguns profissionais aqui, né? Vendo lá a lista, né? Se eu não me engano, acho que eu fiz só do turno do profissional um aqui, né, lá para subestação, né? E aí geralmente né, depois, quando a gente tem mais tempo, eu mostro essa lista aqui. Então, essa seria a lista aqui pronta, né, para os profissionais, né, que vão ficar nos turnos. Aí tem gente que pode ficar só de manhã, tem uns que pode ficar só à tarde. Então, no pelo menos dois, né, por turno ali, né? Tá vendo aqui que o Leandro e o Yuri, ó, eram os dois possíveis, né? Para ficar aqui no turno 2 aqui, por exemplo, né? Então ficou bem o turno da tarde, né? Geralmente o um é da manhã, tarde e noite, tá? Então esse aqui foi lá atividade um, tá? Depois eu posso até pegar essa folha aqui, que aí ela depende para atividade 2, né? Vamos lá, vamos baixar, vamos lá em situação de aprendizagem. As orientações, né, para atividade 2, ok? E vamos baixar aqui, ó, na aba situação de aprendizagem, a folha
da atividade 2. Isso, é um arquivo Excel. Ah, baixou. O sinal aqui tá meio fraco hoje aqui. Já vamos fazer a pastinha aqui, ó. Da atividade 2. A SAP, deixa eu ver, tem SAP 1. A SAP é a mesma, né? O que difere é só a orientação e a folha propriamente dita, tá? Vou apagar aqui. Eu tenho uma aula aqui depois, pessoal, e aí pode ser que eu me confunda aqui. Deixa eu ir já para análise aqui. Então vamos ver. Deixa eu abrir logo a orientação. Agora eu vou abrir a SAP 1, que ela é única. Só olhando aqui, ela é a mesma para essa atividade. Ó, essa é a SAP, né? Aí até a gente falou aqui sobre o Modern Mall, né? Que tem experiência aí de 25 anos e tal. É, a gente falou na última aula, né? Atividade 1. Deixa eu pegar o contexto, né? Da atividade 2, que aí tem como documento de apoio esse anexo aqui, tá? Aqui tá atividade 1. Só olhar um negócio aqui, pessoal. Folha de resposta. Quando eu baixo a atividade 1, aparece esse nome. Planejando equipe, ok. Deixa eu ver a folha de resposta atividade 2. Folha de resposta atividade 2. Ah, tá certo. Achei que tinha. E o anexo 1, orientação para atividade. Beleza. Tá correto aqui. Então, Francisco, né, com muita atenção, conseguiu montar as equipes, né? A equipe essa daqui, ó, só lembrando aqui, ó, tá? Com muita dificuldade, ó, Francisco, com muita dificuldade, conseguiu montar as equipes para a manutenção do Modern Mall, né? O empreendimento aqui, beleza. Para as áreas de subestação, iluminação, painéis de bomba com os inversores de frequência, né? Geralmente o pessoal da elétrica e eletrotécnica, engenharia, automação, né? Técnica automação dá conta disso. Aí a área de bombeamento, sistema de tanques com instrumentação, né? A área de automação, até de elétrica também, mas é de automação principalmente. Bombas elétricas e de pressurização e de combate a incêndio. Sistema de detecção de alarme, sistema de refrigeração. Beleza. Então, com muita dificuldade, viu que foi difícil. Eu sei que eu vi aqui o empenho de vocês aqui, né? Na parte eu estava aqui corrigindo, né? Então, ao visitar as equipes na Modern Mall, né? Francisco procurou os técnicos na área e não os encontrou. Vixe, esse fato levou ele. Então, dois espaços aqui. Não, só um mesmo. Ah, deve ser o levou, ó, tá até fazendo a correção aqui do português. O levou a se questionar por que ninguém está trabalhando, né?
tem as escalas, imagina, né? Lá na subestação, o turno um, cadê? Que não tem pelo menos ou o Alex e o Leonardo, ou né, o Fernando e o Pascoal, ou Leonardo e Fernando, ou Alex e Pascoal, e por aí vai, né? Cadê, né? Esse fato o levou a se questionar por que ninguém está trabalhando. Ele vai procurar os funcionários nas oficinas. Chegando lá, vê a equipe toda parada e pergunta: por que não estão em atividade? Brito não deixou o planejamento. Então, eles estão aqui. É a mesma coisa, por exemplo, eu não sei de vocês aí se vocês já trabalharam aí como eletricista de rede. Isso é comum, não acontecer esse problema, né? Mas é comum você estar de plantão. Quando você está de plantão, necessariamente você não está trabalhando, mas você está o quê? De prontidão para qualquer problema que ocorrer, ainda mais se for uma equipe de resposta rápida, uma equipe de manutenção, né? De um determinado setor aí, se acabar a energia, né? Realmente eles são chamados para isso, né? Se acabar a energia, se tiver uma chuva aí, né? Acontecer algum problema, essa equipe é acionada. Então eles ficam na espera. Do mesmo jeito, quando você vai lá numa indústria, né? Por exemplo, eu trabalhei numa construtora que o pessoal chegava na construtora e daí, aí tinha equipe de eletricista, equipe de soldador, daí eles chegavam, aí fulano, ciclano, beltrano, vai lá para o Aldeia do Vale, né? Ciclano, Deltrano, vai lá depois para o Portal do Sol, né? Uma obra lá no Portal do Sol, e por aí vai, né? Então, tem que ter o planejamento, né? Ah, não, vai na subestação, é, por exemplo, lá, tem uma matéria aqui, vocês vão pegar quase no finalzinho do curso, a gente está aqui na UC12 aqui de gestão da manutenção, né? Mas é depois da próxima UC. A próxima UC é instalação do CEP, né? Aí depois de instalação do CEP, manutenção predial e industrial, né? Manutenção elétrica aí. E aí tem essa questão aí do planejamento. Aí vão ter as SS, né? As solicitações de serviço, e essas solicitações de serviços agendadas é que vão virar, né? Por exemplo, você pode ter serviços agendados, né, num planejamento para que a equipe que está ali de plantão, não fique ociosa, né? Então todo mundo, né, ele foi lá, né? Por que que não estão em atividade? Ó, o Brito não deixou o planejamento. A equipe responde que Brito não deixou e que esperavam as atividades serem passadas é, pelo Francisco. Então foi fulano, né? O Francisco não fez o planejamento para Brito, que consequentemente não passou para o pessoal, né? Beleza, Francisco tem um problemão nas mãos, pois precisa reduzir ao máximo o tempo ocioso da equipe. O agravante da situação é que o planejamento não estava disponível, realmente, né? Visto que Brito não havia deixado documentado as atividades. Como era de costume, ele planejava as ações mentalmente. Esse que é o problema. E se ele não está lá, como é que tá entendendo? Francisco precisa urgente criar o cronograma para todas as atividades semanais, né? Ele iniciará pelo terceiro turno, das 21 às 5 horas, devido ao maior número de manutenções preventivas, né? Ok, das 21 da noite até às 5 da manhã. Ok. Diante da urgência, Francisco solicitou de imediato ao gerente a lista de ferramentas que constam no almoxarifado e a relação de equipamentos, né, atendidos pelo contrato. Francisco tinha ciência que, para a elaboração desse cronograma, né, deveria levar em consideração as equipes, sistemas e equipamentos, recursos, atividades e tempo. Além disso, ele precisava criar um roteiro
para supervisionar as atividades durante essa execução. Então, vamos ajudar o Francisco a vencer esse desafio. Então, o primeiro problema aqui, né, é a equipe aqui, os turnos, né, quem está disponível, pelo menos aqui na área da subestação, ó, é crítico o segundo turno. Deixa eu ver outra área aqui que está crítica. Por exemplo, a parte de bombeamento está até equilibrada. Tem três. Nossa, aqui, ó, os profissionais, ó, um aqui, ó, um apenas aqui, ó. Tá difícil. Beleza. Então, esse aqui foi lá da atividade um, né? Eu fechei ele aqui, ó, porque agora, ó, desenvolva um cronograma de manutenção semanal do terceiro turno. Então, é só terceiro turno. Desenvolver um cronograma de manutenção semanal do terceiro turno, considerando equipes, sistemas e equipamentos, recursos e atividades e, recursos, atividades e tempos, e elabore, né, faça um roteiro de supervisão das atividades vinculadas a este cronograma, tá? Então, aqui, ó, vamos ver o documento aqui que foi elaborado aqui, né? Ó, ela que elabora um cronograma, né? Mas tem esse anexo aqui, ó, que vai ajudar, ó. Atividade 2, né? Desenvolver uma planilha eletrônica, um Excel, né? Um cronograma de manutenção semanal do turno 3, né? Ou seja, terceiro turno, das 21 às 5 horas, considerando equipes, sistemas, equipamentos, recursos, estabelecimento de um roteiro de supervisão. Montar o cronograma de atuação das equipes de manutenção, considerando 8 horas de atuação por dia e reduzindo ao máximo os tempos de ociosidade da equipe. Montar roteiro do supervisor. O supervisor deve inspecionar cada atividade, supervisionando-as por 10 minutos no mínimo. Beleza. Observação: cuidado para não coincidir manutenções que usam mais equipamentos do que a empresa disponibiliza. Tá? Então, porque você tem uma lista de equipamentos aqui, ó, por exemplo, equipes, né? O terceiro turno, tá? Vou pegar aqui novamente aqui, ó, essa análise que eu fiz da atividade um aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Então, vamos focar só no terceiro turno aqui, ó. Terceiro turno, ó, temos. Ah, entendi que ele pegou. Lembra daquela lista lá que tem o pessoal da eletrotécnica, eletrotécnica e automação, eletrotécnica e mecânica e supervisão, que é o Francisco. Beleza. Os sistemas aqui, ó, tem um disjuntor um, disjuntor 2, disjuntor 3 na subestação, né? Verificar aí, né, um termovisor aí, ver se os contatos estão bem apertados. É, Inclusive, tem uma atividade que vocês vão fazer lá em manutenção elétrica predial industrial, que é chamado de PMM, Plano Mínimo de Manutenção, em conformidade com o documento da Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Aí, ó, eletrotécnica e distribuição, né? Tem os painéis, né? Os painéis aí de distribuição, né, de energia aí. Também tem painéis de baixa tensão, tem 8 painéis de iluminação, luminária nas praças, né? São 9 praças aí dentro do Modern Mall, né? O shopping, né? Automação e controle, né? Tem o painel de automação, é, automação 1, né? 4 horas. Tem 5 painéis de automação,
Tem 12 inversores de frequência. Para mecânica tem 10 bombas eletromecânicas. Se o chiller aqui que é o sistema de arrefecimento, né? Por exemplo, ali eu vejo isso bastante ali no Flamboyant. Eu vou no Flamboyant, eu passo frio lá, se eu ficar muito tempo, né? Posso até ficar gripado lá. Bougainville também, pelo menos esse aí que eu mais fui na vida aí. Recursos. Então eles têm, né? Dois alicate amperímetro, meu Deus do céu. Se eu te falar que eu trabalhei numa construtora, que nem o eletricista não tinha um alicate dele, não tinha nenhum lá no almoxarifado. Eu emprestei, aí quando me devolveu ele todo lascado. Aí é um analisador de vibração, um notebook com software com analisador de frequência e o software do Schiller, né? Esse analisador de vibração, pessoal, tem uma empresa. Isso aqui eu já vou fechar aqui o da SAP 1, né? Que a gente já leu aqui. Tem. Se eu não me engano, a empresa chama Traction. Aí tem esse modelo aqui, ó. Mas você pode ter aqui, ó. Acho que é Traction que chama. Acho que é isso mesmo, Traction Control. E aí, ó, tem esse aqui, Technical. Por exemplo, esse daqui, em vez de ter a sonda igual esse aqui tem, ó, você deixa lá em cima da máquina, dependendo da vibração, né? Aqui, eu aconselho vocês depois em aqui, ó, nos vídeos aqui, ó, da Traction. Aqui é o site deles, a mesmo aqui, ó. Esses analisadores aqui, eles funcionam com software. Quer ver, ó? Aqui no, por exemplo, você põe em cima da máquina aqui, ó. Se a máquina tiver com um problema de, quer ver, ó? Se eu não me engano, eu acho que tá aqui. Pera aí, rapidão, galera. Se eu não me engano, acho que. Ó, porque tem analisador de qualidade de energia, né? Que você pode pôr lá no painel. Hum, eu acho que tá aqui em acionamentos. Espera aí, gente.
É isso mesmo, é em acionamentos aqui, ó. Por exemplo, você põe esse analisador aqui, pessoal. Eu acho muito massa aqui, ó. O fenômeno da cavitação, ele vai emitir um som, né? Com a cavitação aqui, ó. Essas bolhas. Cavitação, na hora que a bomba centrífuga ela gira, né? Ela puxa a água, né? Lembra lá no, não tem no Naruto lá quando ele faz lá o Rasengan, né? Ela puxa a água aqui e aí ela leva para o tubo. E aí pode ocorrer esse fenômeno da cavitação. Na hora que o turbilhonamento, na hora que ela puxa, a água em turbulência, ela vai gerar bolha. Essas bolhas ali, né, elas estouram e elas começam o quê? A, a por exemplo, aqui, a estrutura metálica que ela começa a corroer, semelhante ao fenômeno aqui da oxidação, né? Só que a oxidação é muito mais grave, né? Inclusive, o fenômeno da cavitação aqui, ele pode estragar a pintura, né? Que a pintura protege, já que uma bomba ali, ela está imersa em líquido, né? Então, dá esse problema. Aí, se você tiver esse som característico, aí você coloca o sensor, né? O modo normal é você ali na equipe, né? Com esse equipamento, coloca a sonda em cima e ela vai mostrar, né? Se ele está com problema de cavitação ou não, sem você abrir o equipamento, né? Aí, no caso aqui, ó, igual ela vai um som característico aqui para mostrar que está tendo a cavitação, tá? Beleza. Então, ó, e dois alicates amperímetro, um analisador de vibração, né? Notebook com software analisador de frequência, beleza? E o software do Schiller. Atividades a realizar: manutenção de disjuntores, duração de 4 horas, manutenção do Schiller na duração de 4 horas e o analisador de vibração com notebook, né? Então, provavelmente ele tem, né, essa sonda aqui, né? Ela deve ficar lá, ou então é aquele que a gente coloca a sonda ali para fazer a verificação. E o notebook pega esses dados aqui, né? Imagina, você só com o barulho você consegue saber se ela está com problema de cavitação e se tiver, você tem que fazer a manutenção, trocar ali aquele platô ali, né? Troca de lâmpada nas praças de 30 minutos, sem recurso, ou seja, né? Essas praças aqui, então deve ser tipo uma praça em que tem um poste numa altura pequena. Isso que eu estou imaginando aqui, né? Obviamente, se elas estiverem queimadas, né, você vai ligar e fazer essa verificação. Manutenção do painel de automação, né, durante 4 horas. E aí tem alicate amperímetro e notebook, né? Então, para cada linha dessa daqui, ó, aí, por exemplo, troca de lâmpada sem recurso, ó, manutenção do painel de automação 4 horas, você precisa do alicate amperímetro e do notebook. Do painel de baixa tensão, 3 horas, você precisa do alicate amperímetro. Iluminação, você também precisa do alicate amperímetro. E manutenção do inversor de frequência, 1 hora, você precisa ter o notebook, porque tem o software e tem o analisador de energia. Provavelmente é o analisador de energia semelhante, né? Isso aqui é um osciloscópio, né? Mas o analisador de energia ele vai mostrar, né, se tem harmônico, se não tem, semelhante, né, vai ser uma tela semelhante a essa daqui. Essa daqui é só a tela
é do osciloscópio que eu estava mostrando para os alunos aqui mais cedo na aula de instrumentação, tá? Um exemplo aqui. Beleza. Essa aqui são as orientações, baseadas nessa orientação aqui, ó. Se não me engano, tem aqui um primeiro exemplo. Ah, não, isso aqui já é a análise que eu fiz aqui, ó. Não é possível? Ixi, peraí. É, o nome tá gigantesco. Vamos diminuir. Tem vezes que senão a... É, não vai dar. Tem que baixar novamente. Deixa eu ver, né? Eu apaguei. Deixa eu apagar aqui, senão não vai dar certo. Vou baixar aqui a folha novamente da atividade 2. É porque ou eu abro ela aqui, né, no Downloads. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou diminuir o tamanho. Aí aqui eu consigo. Eu não sei por quê. Isso porque o armazenamento externo que eu estou utilizando, ele é um SSD. Então, não sei porque ele não deixa diminuir no próprio. Acho que agora vai dar certo lá. Vou nem apagar isso aqui por enquanto. Beleza. Isso aqui foi da primeira tarefa, né? Então vamos lá. Então é do turno 3, tá? Então, ó, Marcos Cândido e o Levi, ó, essa folha aqui, ó, esse Excel aqui, pessoal, ele tá semelhante. Tem um programa que chama, eu ia falar Autodesk, é o Microsoft Project. Eu até estava fazendo um curso esses dias aqui, né, sobre na parte da docência. Eu vi que tem um software Project, Libre Project, uma coisa assim, né? Que ele é semelhante ao do Microsoft Project, né? O que é o Project? Por exemplo, eu posso pegar e falar o fulano de tal, né? Não, por exemplo, um genérico aqui. Um eletricista de distribuição com experiência, né? Que já tem o domínio, não é aquele que acabou de fazer o curso, né? Mas que já tem domínio, já tem muitos anos aí de experiência, ele normalmente, para trocar uma cruzeta, né? Ah, o que que é a cruzeta, professor? Deixa eu só contextualizar aqui. Ah, eu vou bem aqui em cima aqui, ó. Aqui, ó. Para ele trocar isso daqui, esse elemento aqui é vocês que a gente ainda não chegou aí em sistema elétrico de potência na parte de manutenção aí, né? E projeto do CEP. Esta aqui é uma estrutura, né? Aqui em cima nós temos a média tensão e aqui embaixo o circuito de baixa tensão, né? O circuito BT, né? Então, o de média tensão, isso aqui é o clássico, né? É uma estrutura que está num poste duplo T, né? Aquele postezinho quadrado. E nessa estrutura aqui, ó, você tem a mão francesa plana, que parece uma régua de pedreiro,
essa F22 aqui, ó. Nós temos a cruzeta de madeira, pode ser uma cruzeta polimérica. Tem concessionária que utiliza uma cruzeta de cimento, de concreto armado, né? Aí essa de concreto armado é chamada de cabeça de touro. Ela tem essa cruzeta aqui, ó, só que ela é de concreto armado, ó. Ela tem a parte de concreto dela aqui, ó, com esse rebaixo, e aí você coloca o parafuso aqui direto na estrutura, sem a necessidade de colocar essa chamada aqui a mão francesa plana, tá? Então, vamos supor aqui que um eletricista experiente é capaz de montar essa cruzeta. Para você montar a cruzeta, o que que você precisa? Você precisa desse parafuso aqui, ó. Um parafuso pode ser o rosca dupla, tá? Eles chamam de parafuso passante, né? Você precisa de duas mãos francesa plana aqui. Se fosse um de concreto armado, você precisaria só desse parafuso aqui para ele prender, né? Desse e desse aqui, ou seja, dois parafusos passantes aqui, né? Aí você monta a cruzeta, você vai colocar a média tensão, né? O pino para cruzeta, o isolador para 13,8, tem o para 34,5 kV e por aí vai, né? Então tem esse tempo aí que o profissional aí vai levar para realizar essa manutenção, tá? É mais ou menos assim. Aí, pessoal, hum, cadê? Então, aqui, ó, vocês estão vendo, ó, o Marcos, Cândido e o Levi, 4 horas com o amperímetro aqui, ó. É, com o disjuntor 1, lá na, lá na subestação, tá? Eles com o disjuntor 1 aqui, ó, disjuntor 2, desculpa, para fazer a manutenção lá na subestação, com amperímetro. Aí, por exemplo, se o disjuntor tá com, é, desculpa, gente, mostrando que ele tem marcas de sobrecarga, por exemplo, né? Aí você vai pegar o alicate amperímetro, vai verificar a corrente que está fluindo por ele. Aí, por exemplo, se for o geral e ele é trifásico, ele só tem uma alavanca. Tem alguns que eles são trifásicos, mas na verdade são três alavancas aí, então eles funcionam para cada fase independente ali, né? Tem até como você acoplar e ligar os três ali ao mesmo tempo, né? Eles é trifásico, mas você tem, né? O relé ali, o disjuntor para cada um deles. Tem esse modelo aí também, né? Aí você pode fazer a trava ali para você armar e desarmar ele. Então você vai ter que olhar fase por fase. Se tiver tendo um desequilíbrio de corrente, né? Quer dizer que tem um desequilíbrio de carga. Pode ser que você tenha que colocar uma outra carga aí, né? Dividir essa carga aí para parar de ter esse problema. E o jeito, né? Por exemplo, você usou o Marcos e o Cândido e o Levi, usou a inspeção visual, né? Visualizou literalmente o problema ali, veio com alicate amperímetro e fez, né, a aferição da corrente. Hum. Aqui, ó. O disjuntor 3, beleza. Aqui, pessoal, só para vocês verem como eu vou mostrar a análise aqui, ó. Igual de colocar vermelho com. Vocês estão vendo aqui, ó, onde está escrito, né? Onde está escrito, ó, inserir nome, né? Nome, tempo e recurso.
O ideal aqui, né? É, por exemplo, aqui, ó, eu esqueci de colocar aqui deixa eu ver se eu pus. Coloquei Jair e Pedro. Deixa eu ver, inversor. É, aqui, ó. Eu tava fazendo a análise, mas eu não finalizei ela aqui, não, ó. Então, ó, só para vocês verem como é que vai ficar aqui, ó, por exemplo, o, tem o Marcos Cândido e Levi, né? O Jair e o Vanildo, Rafael e Jair. Onde estava Jair e Pedro, eu tinha que ter colocado o Jair e Ivanildo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse painel de baixa tensão, né? O que que o Jair, que na verdade aqui é o Jair e Ivanildo, né? O que que o Jair e o Ivanildo vai utilizar aqui, né? Que aí o Marcos e o Levi utilizaram alicate, inclusive até apaguei o outro aqui, né? Que é o alicate amperímetro aqui. Então, o Jair e o Ivanil, deixa eu corrigir aqui rapidão. Pois eu corrijo isso daqui, ó. Da eletrotécnica aqui, né? Aí, ó. Painel de baixa tensão um, né? Painel de baixa tensão um. O painel de baixa tensão, ó, nós temos disponíveis, né? O analisador de vibração. Então, a não ser que seja uma bomba, né? As bombas eletromecânicas, aí, por exemplo, aqui, ó, eu colocaria o Paulo e o Marcos Cândido, né? Eu colocaria eles aqui, ó, com o analisador de vibração, tá? Deixa eu copiar aqui, ó. Analisador de vibração, né? E só que se for aquele analisador que eu mostrei agora e na foto aí, né, que já vem com a sonda aqui e põe, como se diz, põe na tela, né, já tem na tela aqui o valor, aí vai mostrar se está com um problema de cavitação, por exemplo, ele já mostra ali, né? Agora, se for igual esse da Traction que eu mostrei, né, que tem o analisador, tem o sensor e você precisa do software. Se não me falha a memória, dá para rodar no app, aí no celular, né? Então, aí depende, né? É, o analisador de frequência aí, né? De energia aí, tem que levar o notebook mesmo, né? É o software do Schiller. Então, eu estou chutando que esse analisador de vibração é o clássico, é esse da foto que eu mostrei aqui, né? Então, por exemplo, para o Paulo e para o Marcos aqui, ó, bomba eletromecânica 6, né? Vou até colocar aqui vermelho aqui, ó. Se eu não me engano, o exemplo aqui, ó, da atividade, ó, tô abrindo aqui novamente. Tá vendo? Ó? Marcos Cândido e Levi, né? Com
Cadê analisador? Manutenção, 2 horas. Ah, precisa do analisador de vibração e do alicate amperímetro. Então, o analisador de energia, né? Alicate amperímetro. É, 4 horas. Ah, não, 2 horas. 2H. É, por exemplo, aqui, ó, tem que ser realmente aqui, ó. Porque aí o Marcos e o Cândido e o Levi aqui, ó, vão estar utilizando o alicate amperímetro. E além do analisador de vibração, eles precisam do alicate, né? E, e tem dois, né? Então, ok. Então, na mesma hora aqui, ó, eles não podem utilizar, tá utilizando mais de, né, dois alicates amperímetro. Beleza? Entenderam aí qual que é a ideia? Deixa eu até salvar aqui. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem alguém aqui para tirar dúvidas. Então é isso, ó. Lembrando aqui, ó. Essa videoaula de hoje é o encerramento, né, da UC de Gestão da Manutenção, né? E a, a terceira web aula aqui com análise da atividade 2, tá? Então, próxima semana, nós vamos ter a nova UC aí, que é de instalações do sistema elétrico potência, tá? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. É, aquele spam era, era aluno que já entrou na outra turma já. Entrou na que vai começar daqui 5 minutos, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, né, na nova UC, tá? Vou estar corrigindo aqui antes de iniciar outra aula.